Graças a Deus, né? Vencemos mais uma semana. Em nome de Jesus. Amém? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tens teu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas como a moinha que o vento espalha. Pelo que o ímpio não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Nós somos justos e abençoados no Senhor, amém? Essa palavra aqui, ela fala, irmãos, que a gente tem que andar nos caminhos do Senhor, não sentar na roda dos escarnecedores, porque a gente se contamina ali, irmãos, porque graças a Deus nós estamos aqui, ó, na casa do Senhor. Já pensou se eu sentar ali num boteco? Mesmo se um bebê vai passar e falar, nossa, ó a irmã ali, ó, tá lá na igreja, mas está aqui, ó. Então a gente tem que vigiar, tomar muito cuidado onde a gente coloca a planta dos nossos pés, porque o Deus não quer que a gente se mistura. Misturar que eu falo é assim, não é que a gente não tem. Eu mesmo, meu marido, ele não é evangélico, mas eu jamais vou sentar lá onde ele bebe a cerveja dele e vou ficar sentada lá, porque Deus, ele me tratou de uma tal forma que ele quer eu pura nos caminhos dele, porque eu sei que se eu for lá eu vou me contaminar com aquilo lá, porque uma seta vai sair dali comigo. E a gente tem que vigiar, irmãos. Até mesmo quando vai uma visita na casa da gente. A gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Porque hoje a inveja está tanta. A pessoa tem capacidade de fazer uma ruindade, assim, fazer alguma coisa dentro da sua casa e você nem vê. Então, irmãos, vamos tomar muito cuidado com quem você leva dentro do seu lar, com quem você anda, porque o Senhor, ele quer que você trilhe nos caminhos dele, nos caminhos retos dele, em nome de Jesus. Vamos levantar, vamos orar ao nosso Deus, porque essa noite vai ser uma noite abençoada, porque a hora que nós chegamos ali, o Senhor já estava aqui esperando nós de braços abertos. Ô Espírito Santo de Deus, venha, Senhor, venha fazer parte desse culto, meu Pai. Eu sei que isso aqui é para a honra e glória do Senhor, não é para ninguém, é somente para o Senhor, aqui aonde o Senhor habita, meu Pai. Abençoa o vizinho da direita, da esquerda, de frente, do fundo. Toca no coração dele, meu Pai. Que as palavras que saem daqui entram nos ouvidos deles, meu Pai. E você que entrou aqui nessa noite, cansado, abatido, triste, o Senhor vai te trazer um renovo nessa noite. Toma posse, irmãos. Toma posse da palavra, do louvor, que vai ser uma bênção. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia.
Irás cumprir.
Boa noite. Isso, eu vou conseguir lugar aqui, porque senão eu não consigo beber água. Aleluia. É uma alegria muito grande estar aqui. E eu quero que vocês fechem os olhos e vamos fazer uma oração. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, que a tua graça seja derramada nessa noite sobre as nossas vidas, sobre as vidas dos nossos familiares, daqueles que estão a caminho, daqueles que não puderam ouvir. Que a tua graça, Senhor, seja derramada cada dia mais e mais, levando-nos, Senhor, a amar a Ti, a buscar nos aproximarmos de Ti, para que nós possamos viver e ver as Tuas promessas se cumprindo em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmos 27. Hoje é um dia especial, é um dia que nós estamos falando de libertação. E o conceito de libertação tem mudado muito ao longo dos anos, porque quando se fala em libertação, todo mundo imagina aquele sistema anterior, mais antigo, que você orava, o demônio manifestava e você expulsa. Isso acontece hoje? Acontece? Claro que acontece e é necessário. Só que a palavra tem nos ensinado que muitas vezes, quando nós fazemos isso, ao invés de abençoar, nós amaldiçoamos aquela vida. Por que nós amaldiçoamos? Porque quando eu coloco a mão na cabeça de uma pessoa e expulso o demônio dela, ela sai da igreja sem o demônio, e sai e continua vivendo da mesma maneira como ela estava. Aquele demônio que saiu, vai voltar, vai encontrar naquela casa vazia e vai voltar junto com ele, virar mais 7 demônios, e a vida daquela pessoa se tornará um estágio mais miserável do que o que ela estava antes. E então o plano de Deus para nós é de nos abençoar e nos dar uma vida abundante. Esse é o plano de Deus para todos nós que conhecemos a palavra. Nós olhamos aqui de Gênesis, Apocalipse, Deus só fala mais em prosperidade, em trazer vida abundante para nós, tanto que Jesus disse: eu vim para que tenha vida, vida e abundância. Esse é o plano para nós. Mas no entanto, Satanás e seus demônios tentam cegar os filhos de Deus, dizendo que nós só vamos ter vida abundante no plano espiritual e nada mais. Então, Satanás, ao longo dos anos, ele vem nos soprando isso nas nossas mentes, nos nossos corações, para tentar fazer-nos conformar com o que nós alcançamos, conformar com a vida que nós estamos tendo, sendo que não é isso que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus, ela nos leva a entender que Deus tem uma vida abençoada e próspera para todos nós. Mas mesmo assim, tem muitos cristãos que chegam a passar necessidades por não se lembrar da sua posição em Cristo de cordeiros em Deus. Então, o que acontece na vida dos cristãos hoje, sobre a face da terra, sobre as igrejas que nós conhecemos ao longo da vida? Tem muitos cristãos dentro da igreja que estão vivendo vida de derrota, passam dificuldades, passam necessidades, porque não entendem, esqueceram a sua identidade. E aqui no Salmo 27, aliás, é Salmo 37, Salmo 37, verso 25, diz assim: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Olha que palavra forte. Eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. Quem são esses justos que a palavra fala? É o ímpio que está lá fora? Não, somos nós. Nós não ficamos desamparados. Jesus diz que no mundo nós teremos aflições.
Está em João 16, 33. Isso é a pura verdade. A nossa vida é uma luta constante, é uma aflição constante, mas nós precisamos entender que Ele nos ensina que jamais vamos mendigar o pão. A palavra está aqui, a palavra não mente. Ele diz que nós não vamos mendigar o pão nunca em nossas vidas, mas então nós precisamos entender essa palavra e começarmos a buscar a Deus de uma forma diferente, porque nós podemos passar por vários, nós podemos passar por necessidade, nós podemos passar por várias dificuldades, mas nunca vai nos faltar o necessário para viver. Nunca vai nos faltar o necessário para viver. Então nós precisamos entender o sentido verdadeiro do conceito prosperidade que a palavra nos ensina. A palavra nos ensina e nós precisamos entender isso. Um empregado, ele não precisa se tornar patrão para dizer que é próspero, mas ele pode ser próspero como empregado. Por quê? O que nos faz próspero não é a abundância nem a fartura de dinheiro. Não é isso. Então as pessoas hoje, a vida delas se resume em quê? Em correr atrás do dinheiro. Uma família, quando a questão financeira abate, aquela família fica desestruturada, ela começa a se desfazer, e se o homem ou a mulher ficar desempregado e faltar o sustento para aquela casa, o casamento acabou. Porque na verdade a vida das pessoas hoje ela é fundamentada em dinheiro. Mas o que faz então? Como é que eu posso dizer que eu sou próspero? A abundância de bênçãos de Deus nas nossas vidas é que nos faz prósperos. Então uma pessoa próspera, ela tem abundância das bênçãos de Deus. É aquela pessoa que obedece a palavra, que busca o Senhor, que tudo quanto ele busca, tudo quanto ele apresenta ao Senhor, o Senhor traz a resposta, o Senhor concede aquela bênção que ele tanto procura. No entanto, tem ricos que são dominados por um espírito de miséria que não os deixam usufruir do que eles têm. Quantas pessoas abastadas financeiramente e não têm alegria? Quantos ricos milionários suicidam? Quantos tem? Por que isso? Porque o dinheiro não é tudo. Embora nós aqui, no nosso meio, infelizmente é uma realidade, quantas pessoas deixam o ministério para fazer a sua vida financeira primeiro? É errado trabalhar? Não. É errado ganhar bem, ter uma vida próspera, abençoada? Não é, porque isso é consequência da obediência. Mas o errado é eu trocar o meu chamado, eu trocar o momento que eu tenho que estar na presença de Deus, aquele compromisso que eu tenho com Ele, para o quê? Correr atrás do dinheiro. Isso que é errado. Quantas vezes nós vamos na igreja, quantas vezes nós tiramos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor por semana? 1 hora. O dia tem 24 horas. 24 horas, 10% de 24 horas, de 24 é quanto? 2 horas e 40 minutos. Quantas horas nós passamos? Então, quer dizer, nós estamos em dívida com o Senhor e ainda assim queremos ter as grandes bênçãos do Senhor. Nós queremos ver milagres acontecer se nós não temos a capacidade de dizimar o nosso tempo para com o Senhor. Nós temos muitas dificuldades, nós temos muitas reservas, e então hoje nós vamos falar sobre isso. Nós precisamos libertar, os crentes precisam libertar. Pastor, eu sou crente, não tem demônio. Não. Há sim um demônio que está dentro de cada crente, que é aquele demônio que gera reservas, que o impede de adorar o Senhor, que o impede ele de se dispor para buscar a presença do Senhor, para sair da sua casa, do seu conforto, de deixar um passeio, de deixar um compromisso. Hoje é sexta-feira, tem um culto. Mas eu tenho um aniversário. Eu tenho um outro compromisso. Eu marquei um passeio. A semana que vem eu vou. Misericórdia.
E depois, quando as coisas arrocham, aí eu corro para a igreja, eu oro, eu chamo a bispa, e vamos orar, e vamos fazer campanha, e isso, aquilo, outro. Isso é muita hipocrisia, infelizmente. Isso acontece lá fora, não, isso acontece aqui dentro. Então hoje os crentes precisam mais de libertação do que o povo lá fora. E é isso que nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, né? Você é um filho de Deus, então tome posse das promessas de Deus para você em Deuteronômio 28, 8 e 12. O que fala para nós aqui em Deuteronômio 28 e 12? Diz no versículo 8: o Senhor enviará bênção aos seus celeiros, e tudo que as suas mãos fizerem, o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. Oh, glória a Deus! O Senhor vai enviar sobre nós o que? Bênçãos. Para onde? Para os nossos celeiros. Ele vai abençoar as obras das nossas mãos na terra que Ele nos dá. Que terra é essa que o Senhor nos dá? Essa que nós moramos. Deus nos colocou aqui e nos entregou essa terra para quê? Para que eu possa venha tomar posse e que eu venha viver e prosperar, que eu venha alcançar tudo aquilo que eu preciso. Mas pastor, o diabo está furioso. O senhor precisa, nossa, não tem noção quanto está difícil lá fora arrumar um emprego. Senhor, como está difícil levar o pão para casa. Aí eu pergunto, o que você tem feito para mudar essa situação? O que os crentes, as pessoas têm feito para mudar essa situação? O crente hoje não quer estudar, não quer se capacitar, os profissionais, uma boa parte, não se profissionalizam, não se tornam melhor na sua profissão e querem que Deus faça. Deus não faz. Nós precisamos entender uma coisa que os crentes não conseguem entender isso. Deus, Ele não age. Ele não age. Deus não é ação. Não adianta eu falar, Senhor, faz, Ele não vai fazer. Deus, Ele é reação. A ação é minha. Ele reage à minha atitude. Se eu sentar lá na minha casa e esperar que o dinheiro venha cair no céu, ou alguém venha trazer o emprego, alguém venha trazer suprimento para mim, eu vou morrer de fome. Agora, em contrapartida, se eu levantar, começar a buscar, começar a me capacitar, começar a me preparar, eu andar na direção do que Deus quer que eu faça, aí sim Ele vai agir. Ele vai reagir à minha ação. O que Ele disse para Josué? Tão somente seja forte e corajoso. Prepara esse povo para atravessar o Jordão. Mas Senhor, está transbordando. Ele falou assim, prepara esse povo, jejum a hora, que a hora que você colocar o pé na água, as águas vão se abrir. Então o que Deus estava esperando? Se Josué e aquele povo ficasse esperando que Deus abrisse as águas, e a água continuava passando. Mas o que eles precisavam fazer? Colocar o pé na água. Então eu preciso o quê? De ação. Enquanto eu não tenho a minha ação, Deus não reage. Então muitas vezes as pessoas vivem de campanha em campanha. É o que eu falo lá na Fonte da Vida. Às vezes eu fico triste que as campanhas lá, a igreja lota, às 7 da manhã, meio-dia, à noite, fica lotada. Eu olho para o rosto dos irmãos, os mesmos rostos, aquele montoado de cartela, aquele montoado de pedido. E aí a campanha vai passando, o bispo, os pastores, falando, quem tem testemunho, os testemunhos não acontecem. E eu fico triste. Porque é tão simples receber as bênçãos de Deus. É tão fácil. Mas as pessoas não querem que Deus faça. As pessoas aí eles começam naquela ênfase nos primeiros dias. Na hora que termina a campanha, vai chegando os dias finais, você vai contando os gatos pingados da igreja. E querem receber milagres. Ah, pastor, você vai sair pregar, ô pastor, ora lá por mim. Eu não vou orar. A pessoa tem que vir aqui. Ah, pastor, o senhor é muito duro. Eu não sou duro, não. Porque eu nunca vi Jesus correr atrás de ninguém. Ele passava e chamava, segue-me. A pessoa tinha que ir atrás. Agora, hoje em dia, os crentes, nossa. Eu estava conversando com o bispo Júlio dias atrás no velório. Ele disse, está tão difícil pastorear que a gente tem que andar pisando em ovos.
Porque o povo hoje é tão melindroso. Dependendo do jeito que você falar com o obreiro, com o diácono, com o presbítero, com o pastor, ele magoa, tem que sair da igreja. Precisa de libertação uma pessoa dessa. Precisa de libertação uma pessoa dessa. Então, aqui em Deuteronômio fala: o Senhor enviará bênçãos aos seus celeiros e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor teu Deus o abençoará na terra que eles dá. No versículo 12 diz: o Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra, no devido tempo, para abençoar todo o trabalho das suas mãos, e vocês emprestarão a muitas nações, e a nenhuma tomarão emprestado. Aleluia. Essa promessa de Deus precisa ser bem interpretada, porque no mundo de hoje, a palavra fala aqui que nós vamos emprestar as muitas, mas nós temos que tomar cuidado por esse emprestado, porque tem pessoas que tomam dinheiro emprestado e não pagam. Tanto as pessoas como nós, quando pegamos o dinheiro, nós temos que ter a certeza que nós vamos ter como pagar. E nós precisamos entender que os vales são uma realidade para qualquer um. Todos nós, sem exceção, vamos passar por várias dificuldades financeiras, na saúde, profissional, no casamento, familiar, em todas as áreas. Mas nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo, quando ele nos afirma: eu sinto prazer nas necessidades, porque quando estou fraco é que estou forte, 2 Coríntios 12, 10. E em todas essas coisas estou instruído, tanto em fartura como ter fome, tanto a ter abundância como passando necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4, 12 e 13. O rei Davi afirma de forma bem realista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não tenho mal algum, porque tu estás comigo. Salmo 4, 3, 4. Então nós precisamos compreender que o nosso Deus é o Jeová Jireh. Se estivermos no deserto, não vamos passar fome nem sede. Não vamos, pois Ele é capaz de tirar água da rocha para suprir a nossa necessidade. Então, o que o apóstolo Paulo nos disse, que nós podemos passar necessidades. Ele aprendeu a viver tanto na escassez como na abundância. E é isso. Eu lembro muito bem quando o bispo Saulo, quando a gente foi chamado, porque naquela época não era fácil ser pastor. A bispo, acho que eu lembro, eu e a pastora, nós ficamos, parece que um mês ou dois sendo sabatinados para ver se nós fomos chamados. E uma das coisas que eu nunca esqueci, que o bispo Saulo falou assim: pastor, olha, quando Deus sempre vai te levar a uma condição na vida, vai ter períodos que você vai estar comendo caviar, mas tem períodos que você vai comer pão com ovo. Isso é uma realidade. Porque se a vida do crente for sempre uma subida, o que vai acontecer? Ele vai sair da igreja, coloca dinheiro na mão do crente, por mais fiel que ele seja, ele tem que ser muito crente. Tem que ser muito crente para não desviar. Ah não, mas já que eu estou bem financeiramente, eu vou tirar as férias, vou viajar, eu vou deixar os pastores, os obreiros, os presbíteros lá na igreja e vou tirar as férias. Aí, cada 6 meses eu dou uma passada lá para ver como está. É desse jeito. Então, a gente precisa estar atento, porque nós vamos viver em momentos de dificuldades. E é nesses momentos em que nós fortalecemos, né? Como a palavra diz: quando eu estou fraco, é que eu estou forte. Por quê? Porque quando eu estou fraco, aonde nós vamos? Quando nós estamos em dificuldade, qual é o primeiro nome que a gente lembra? Na hora do arroz, da dificuldade, do desemprego, da enfermidade, aí a gente chega e fala assim: agora é só Deus. Agora é só Deus. E isso é o natural do ser humano, de todos, né? Nós estamos falando para crente, porque essas palavras aqui não eram ditas para ímpio. Não, os apóstolos pregavam para os crentes deles, era para o povo de Israel. Essa palavra foi direcionada para o povo de Israel. Então, na hora que nós chegamos naquele momento crítico, que nós usamos todos os nossos recursos, porque isso é normal, todo mundo, sem exceção. Na hora que vem uma crise, uma dificuldade, um problema, nós procuramos todas as soluções possíveis, todas. Se é financeiro, nós vamos no banco, olhamos nosso limite no banco.
pegamos emprestado. Se é saúde, eu vou no médico, o irmão fala no remédio, eu vvou tomar, vou no chá, vou fazer um monte de coisa para tentar. Aí quando eu tento todas as coisas e não resolve o meu problema, aí qual que é a minha atitude? Qual é a minha reação? A mesma reação daquela mulher com fluxo de sangue. Aí é só Jesus. Aí é só Jesus. Aí corre para a igreja. Aí pronto, aí vamos orar, aí fica fiel, e jejum, e está na igreja todo dia, de manhã, de tarde, de noite, e o pastor e ora, e ora, e ora. Aí na hora que ela recebe a bênção, eu sempre falo que nós tratamos Deus com o roubo da corte. Na hora do arroxo, a gente corta um pouco do pé do altar. E a hora que a gente recebe a bênção, a gente vaza. E aí quando a coisa pega lá fora, eu volto de novo e chega aqui nos pés do altar. Falo, vem fazer graça para mim, fazer livro de novo. Então, meus irmãos, é tempo de entender e compreender que o nosso Deus é o Jeová Jireh. Não importa a situação em que nós estamos, seja ela qual for, o grau de dificuldade. Pode ser aquela situação que você olha à sua volta e você não vê saída, não vê solução, não vê resposta, não tem esperança. E nessa hora, é a hora que eu tenho que prostrar aos pés do Senhor, sabendo que Ele é o Deus provedor. Ele sempre vai suprir as nossas necessidades. Ele é capaz de tirar água da terra, da rocha. O que é isso? Quando eu não consigo ver na saída, como aquele povo não conseguia ver a saída, eles iam morrer de sede. O que Deus falou para Moisés? Vai e ordena a pedra que dê água. E ela deu água. Então, quando nós estamos numa situação difícil, desesperadora, eu tenho que acalmar o coração, porque um coração aflito, desesperado, não consegue tocar no Senhor. Deus, quando Ele vê o meu desespero, quando eu estou desesperado, eu estou debatendo. Enquanto eu estou debatendo, eu tenho força. Enquanto isso acontece, Deus fica parado me olhando e fala assim: olha aqui, a força dele acabou, eu vou aqui. E aí é aquele momento que você fala: agora é só Deus. Eu já falei isso aqui uma vez, quando eu estava na UTI, chegou um momento que eu estava com tanta hemorragia, tinha passado por um choque anafilático. Eu peguei um celular, liguei para ela e falei assim: olha, fica tranquila, está tudo em paz, está tudo bem. Não estava nada, acabei de sair de um choque anafilático. Aí naquela hora eu desliguei o celular e falei para Deus: Senhor, cuida da minha família, porque eu não dou conta mais. Entreguei para Deus. 3 dias depois eu estava no quarto. Passei pelo procedimento e fui para o quarto. 5 dias depois eu estava em casa. Mas o que Deus espera? Que as minhas forças acabem. Porque enquanto eu estou debatendo, enquanto eu estou lutando, enquanto eu estou gritando, enquanto eu estou esperneando, eu estou forte. Deserto sem ter nada e em sofrimento é uma coisa. Outra coisa é passar pelo deserto com a nossa confiança no Senhor, que é o Jeová Jireh. Você está no deserto e sofrendo sem ter nada nas mãos, é muito dolorido. E fica insistente, aquele vale parece que nunca acaba. Aí passa dia, passa mês, passa anos, e ali você fala: meu Deus, isso não vai acabar. Mas, a partir do momento que você dá uma parada e colocar toda a sua confiança em Deus, aí o Jeová Jireh vai entrar em ação. Aí Ele vai começar a mudar a sua história. Por quê? Porque quando nós descansamos no Senhor, Ele age. Quando nós andamos na direção dEle, entregamos para Ele, Ele age. Por que Ele não age quando eu estou no desespero? Porque quando eu estou no desespero, eu estou dizendo para Ele: Senhor, eu não confio no Senhor. Eu não confio no Senhor. Quando, há muitos anos atrás, tinha uma senhora lá que chegou no Garadelo, era uma campanha, não lembro nem, acho que era de 70 pastores, não lembro qual era a campanha. E ela chegou com um netinho, caiu uma pedra na coisa lá, de um bloco de cimento, e aí o dedo dele ia perder o dedo, estava
pendurado esse dia. Assembleiana há muitos anos, aquelas mulheres de fibra mesmo, e aquelas antigonas. E eu estava começando, menino novo ainda, né? E aí nós fizemos a campanha, nós oramos, o neto dela ficou curado. E ela veio para o meu discipulado, e ela tinha um filho que era viciado em drogas, e ele era tão viciado que na época que ele saía pelado no caravela. Ele sumia, desaparecia, a polícia ele era até conhecido da polícia. E essa irmã chegava lá todo dia, às 7 horas da manhã, pastor, vamos orar. E o meu hobby, o nome do filho dela chamava Robson. Aí ficava meu hobby. Aí um dia no discipulado, antes do culto, às 8 horas da noite, eu falei para essa irmã, todos os dias a sua vez de circo de oração e fica, ora e entrega o hobby para Deus. Na hora que termina o culto, a senhora pega ele de volta. A senhora começa, meu hobby. Chega aqui de noite, a senhora está com meu hobby. A senhora entrega ele para Deus e vai fazer a obra, vai orar, vai visitar, vai fazer aquilo que Deus espera, que Deus vai mudar essa história, vai trazer para casa. E ela ficou brava, levantou desse discipulado e foi embora. E lá antigamente, em frente à igreja, tinha um cais e ela morava do outro lado, e ela costumava com uma cadeira na porta e ficava vendo o movimento. Ela ficou brava por quê? Era uma assembleiana de muitos anos de igreja. Quando um rapaz novo, um menino novo desse, fala uma coisa dessa para mim. E ela foi revoltadinha. Aí eu estou lá, nós começamos o culto, na hora que nós estávamos no meio da palavra, e aí ela desesperada. Eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Pastor, eu quero dar um testemunho. Eu falei, irmão, espera que eu não é preciso esperar. Aí eu deixei ela dar um testemunho. O que aconteceu? Aí ela conversou, falou, a hora que eu falei para ela, daquela forma, ela ficou tão revoltada e foi embora. Chegou lá, depois da cadeira e começou a conversar com Deus e orar. E Deus sacou no coração dela e resolveu fazer aquilo que eu tinha orientado ela a fazer. E ela falou assim, pastor, quando eu falei para Deus, fechei o olho orando ali, falei para Deus que eu ia fazer conforme você tinha dito, o meu hobby chegou, bateu no meu ombro e falou assim, mãe, eu quero jantar. Ele voltou para casa naquele dia e nunca mais saiu de casa, está lá até hoje. Então, o que nós precisamos fazer? Entregar o nosso desespero para Deus e fazer a vontade dEle. Então é hora de começarmos a nos libertar de tudo aquilo que nos impede de entregar verdadeiramente o nosso coração e começar a viver a palavra de forma diferente. Bênçãos e maldição. Muitos vivem a sua vida financeira debaixo de maldição. Meus irmãos, quando nós falamos em obediência à palavra, quando chega alguém com um problema lá, que a gente vai aconselhar, a primeira coisa que eu pergunto, você diz isso? Por quê? Pastor, mas o que tem a ver dízimo com todas as áreas das nossas vidas? Tem tudo a ver. Porque se eu não sou obediente no dízimo, eu não sou obediente lá. Deus, Ele é um Pai maravilhoso, mas Ele não aceita desobediência, não importa qual seja. Lembra de Moisés? Moisés entrou na terra prometida, aquela grande bênção de Deus? Não, por quê? Porque ele ficou irado. Deus falou, bate na pedra, ordena. Ele foi lá e bateu na pedra. Mas o que tem, pastor? Foi coisa à toa. Bateu, deu água, resolveu, tudo bem, ele fez uma gambiarra lá, deu certo. Mas para Deus não existe gambiarra, não existe meio termo. Ou eu obedeço ou não obedeço. Aí quando chegou que Moisés viu a terra prometida, ele foi orar, chorou, pelejou. E o que Deus falou para ele? Basta, não fala mais disso. Deus não tem tolerância com desobediência. E é isso, por isso que muitas vezes nós não conseguimos alcançar tudo que nós precisamos, porque nós negligenciamos a palavra de Deus. Se nós negligenciarmos a palavra de Deus, não vai acontecer, não vai funcionar. Em Deuteronômio 27, ele nos mostra, o capítulo 27 nos mostra maldições vindas sobre Israel por não obedecer a palavra de Deus. E já no capítulo 28 nós vemos a descrição das bênçãos de Deus. Agora, isso quer
quer dizer que na desobediência da palavra, nós não somente recebemos maldições, mas também deixamos de receber as bênçãos prometidas. Então existem muitas bênçãos sobre as nossas vidas. Tem muitas bênçãos para acontecer nas nossas vidas. Tá. É isso. Então, meus irmãos, quando nós não obedecemos a palavra, quando há desobediência, nós não recebemos. Às vezes, pastor, mas eu estou vivendo, não tem maldição nenhuma na sua vida. Mas você está recebendo as bênçãos, as promessas? As promessas estão acontecendo na sua vida? O que você tem pedido, tem vindo resposta? Não. O deserto, como que está a sua caminhada no deserto? Que lugar no deserto você está? Pastor, eu acho que eu estou bem no meio parado. Por quê? Então, quando as coisas não começam, param de funcionar nas nossas vidas, param de acontecer, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma autoanálise da nossa vida espiritual. Como é que está a nossa vida espiritual? Ah, pastor, eu estou tão corrido, eu tenho trabalhado tanto, é tanta coisa, é tanto problema. Tudo bem, é tanto problema, a vida é tão corrida, mas e Deus, onde fica nessa história? Porque existe um propósito de Deus para nós. O propósito de Deus é nos dar vida, vida e abundância. Mas para que eu tenha vida, vida e abundância, eu tenho que fazer algo para merecer. A única coisa que Deus pede é o quê? O que ele pediu para Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. O que Jesus espera dos seus discípulos? Que eles deem fruto e que o fruto permaneça. Uma coisa que eu sempre falo no discipulado é que, gente, eu vou deixar esse microfone, vocês me perdoem. É que quando eu chegar diante do Senhor Jesus, Ele não vai olhar aqui para mim. A primeira coisa que Ele vai fazer é isso aqui. Cadê os seus frutos? Ah, Senhor, eu tive que trabalhar, eu não tive tempo, eu tive que visitar uma comunhão de família. Ele vai perguntar, aonde estão os seus frutos? Porque o que Ele espera de nós é que nós venhamos o quê? O que Ele falou para Pedro? Cuida das minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. E aí hoje, dentro da igreja, nós temos uma dificuldade muito grande. Nós, lideranças, não queremos mais apacentar. Nós não cuidamos mais do rebanho. As pessoas estão lá fora. Mas nós, o que nós temos feito? Cadê as pessoas que eu tinha que trazer para a igreja? Então nós temos que parar e observar isso aqui. Houve maldições lançadas sobre Israel, por quê? Por não obedecer a palavra. Deuteronômio 28 tem um punhado de bênçãos para nós. Mas a partir do verso 15, que eu nunca vi ninguém pregar pelo verso 15, as pessoas leem o 28 até o 14, do 15 para frente, esquece, apaga. Por quê? Porque para que eu receba as bênçãos, eu tenho que movimentar, eu tenho que obedecer a palavra. Obediência gera desconforto, sacrifício. Em Malaquias 3,9 o Senhor nos diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim roubais, vós e toda a nação. Isto foi dito após alguém ter perguntado ao Senhor: em que nós te roubamos? E a resposta de Deus é direta, nos diz nas ofertas, versos 7 e 8. Se há uma maldição que não pode ser quebrada pela oração, é a maldição que vem da mesquinhez daquele que não reconhece que tudo que possui é do Senhor. Deus só repreende o devorador na vida do dizimista. É interessante nós falarmos de tudo que o Senhor tem para nós, e no final tudo vem afunilando e chega aonde? No dízimo nas ofertas. E Ele faz a nós assim.
Porque diz meu princípio de prosperidade. Se eu não obedeço isso aqui, eu não obedeço lá atrás. As bênçãos não vêm sobre a minha vida se eu não obedeço aqui. Deus tem uma dificuldade de viver, de lidar. Deus tem uma dificuldade de concordar com a desobediência. Deus só repreende o devorador na vida de quem? Do dizimista, Malaquias 3:11. Então todos nós que estamos aqui, nós temos que obedecer a palavra. A primeira coisa que eu preciso entender, todos nós aqui temos carro. O carro é de quem? É meu? Não. Esse carro não é meu. Ele está na minha mão? Por quê? Deus não colocou, ele pertence a Deus. A casa onde eu moro pertence a quem? A Deus. O salário que eu recebo, 10% é o dízimo que a palavra ordena. Então 10% é de Deus. E os outros 90%? É de Deus. Eu tenho que zelar dos 90% como a coisa mais pura, porque eu tenho que usar aqueles 90% para suprir todas as minhas necessidades e ainda sobrar algum para que eu reserve. Por quê? Porque aquele dinheiro que está ali, Deus poderia fazer diferente, Ele poderia requerer os 90% e dar só 10% para nós. Mas, no entanto, na sua vontade, Ele deixa 90% nessas mãos. Então, eu não posso receber o meu salário e simplesmente, eu venho aqui, trago meu dízimo, os outros 90%, vamos embora, pega a minha esposa, bora para o shopping, vamos festejar, vamos gastar. Vai chegar um momento que eu vou ter dificuldades financeiras. E é isso que nós precisamos entender. Há também a maldição, nós vamos falar agora um pouco sobre maldição autoimposta. Quando você declara a maldição a você mesmo. Da mesma boca procedem bênção e maldição, Tiago 3, 9, 10. Um exemplo é quando você reclama e amaldiçoa quando recebe o seu salário dizendo, que salário de fome que não dá para nada. Gente, eu estou trabalhando, estou pagando para trabalhar, eu ganho uma miséria. Gente, o que o Senhor diz? Em tudo dai graças, em tudo dai graças. Eu recebi, pegar o meu salário ali, obrigado, Senhor. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque foi o Jeová Jireh que trouxe aquele salário. Por quê? Todos nós que estamos aqui temos uma renda. Tem alguém lá fora passando uma dificuldade tão grande que gostaria de estar recebendo o que eu e que você, que nós recebemos. Tem alguém lá fora precisando do que eu ganho. Mas Deus colocou na minha mão. Então eu tenho que agradecer. Então nós precisamos ter o quê? Entender que nós precisamos ter cuidado, pois a palavra produz um efeito muito maior do que você imagina. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, Provérbios 18, 21. Então nós precisamos aprender o quê? A abençoar tudo aquilo que provém de Deus. Tudo que nós temos, a nossa casa, o nosso trabalho, as nossas lutas, é Deus que permite para quê? Para que nós nos mantenhamos na sua presença, nos seus pés. Como o apóstolo Paulo falou, eu aprendi a viver tanto na abundância como na escassez, porque quando eu estou fraco, aí que eu estou forte. Porque quando nós estamos em luta, nós buscamos ao Senhor, e quando nós buscamos ao Senhor, nós começamos a ser o quê? Fortalecidos. E nada acontece na nossa vida por acaso. A luta que você está passando hoje, você pode ter certeza, amanhã ou depois, Deus vai te usar para ajudar alguém que vai estar passando por aquela mesma situação. Porque nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos trouxe aqui. E Deus tem um propósito em nossas vidas. Ele não nos trouxe aqui para nós ficarmos simplesmente ouvindo palavras. Ele nos trouxe aqui porque Ele quer algo de nós. E quando nós começarmos a fazer aquilo que Ele espera de nós, Ele vai vir, vai nos abraçar e vai começar a entregar tudo aquilo que nós sonhamos e esperamos. Porque Ele sempre nos surpreende. Outras causas de maldição na vida financeira. Sonegação de impostos, Mateus 22, 16, 22. Não ter sabedoria e dependência de Deus no gastar.
mentir e não cumprir promessas e compromissos, desperdício, mantimentos supérfluos, fazer dívidas, comprar, não pagar, gastar mais do que ganha. Uma vez eu critiquei meu irmão até conhecer essa palavra. Eu chegava na casa do meu irmão, eu abria a geladeira, tinha um monte de vasilhinho lá que eu tinha guardado com a geladeira. Eu falei, nem na minha casa acontece isso. E ao longo da vida eu fui descobrindo uma coisa na palavra. Na vida daquele que tem um propósito com Deus, aquele que obedece, que tem um propósito de alcançar as promessas, ele tem que trabalhar, ele tem que aprender a lidar com tudo sem desperdiçar. Então na vida, se você chegar na casa de uma pessoa que tem um propósito, que tem um objetivo, você vai abrir a geladeira, a coisa que você vai encontrar lá, mais vai encontrar lá dentro, é garrafa com água. Mas na casa da pessoa que não tem propósito, você pode observar, a geladeira está abarrotada, é churrasco todo final de semana, é festa, é tanto passeio, é tanta viagem. Por quê? Porque eu ganho gasto, eu não tenho propósito, eu não tenho objetivo. Porque se eu tenho o objetivo de alcançar a minha casa própria, eu vou cortar os passeios, as pizzas, as viagens, vou diminuir as coisas, porque eu preciso segurar. E é isso que Deus nos ensina. Deus ele é o que nós ouvimos aqui agora há pouco, Ele sempre vai nos suprir as nossas necessidades. A abundância do Senhor não é eu ter para esbanjar, Deus é muito sábio, gente. Ele conhece o nosso coração, Ele não dá nada que eu vá desperdiçar. É como eu pegar uma nota de R$100 e dar para uma criança de 7, 8 anos. Ele vai gastar aquilo ali à toa se não perder aquele dinheiro. Então, às vezes eu falo assim, pastor, eu oro, as coisas não acontecem. Mas Deus conhece o meu coração. Ele sabe a intenção daquele que Ele ama. Então eu tenho que aprender o quê? Não desperdiçar, não gastar com supérfluos e ter dependência de Deus na hora de comprar. Na hora que a bispa for sair para comprar um sapato novo, ela vai orar, Senhor, é o momento, é a hora. Se Deus colocar alegria no coração dela, é a hora. Mas se ela colocar uma dúvidazinha, não é a hora, não é o momento. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Maldições e demônios. As maldições são brechas para as opressões malignas, e existem demônios que atuam nessa área financeira, direta ou indiretamente. Mateus 6,24 nos fala de um espírito maligno que pode levar uma pessoa a desobedecer a Deus, tornando escravo do dinheiro e da mesquinharia. Mamon é o demônio que atua nesta área, e ele é legalista e age quando há brecha. Esse demônio muitas vezes traz consigo outros demônios que atuam direto e indiretamente na área financeira. São demônios que trazem enfermidades, acidentes, tragédias, pecados sexuais e morte. Às vezes as pessoas não conseguem, ninguém consegue entender o agir de Deus. Porque nós, como filhos, quando nós desobedecíamos nossos pais, o que acontecia? A correção vinha na hora. Era uma taca, era uma surra, castigo, vinha na hora. Mas a correção de Deus não vem naquela hora. E as pessoas acham que Deus, essa conversa que Deus, Ele cobra, Ele nos castiga, Ele nos corrige, isso é conversa. Por quê? Deus não corrige na hora. Nós temos que observar os acontecimentos, igual que enfermidades, tragédias, acidentes. Às vezes acontece alguma coisa, você olha uma enfermidade que você não encontra uma história. Os médicos procuram e não acham a causa. Por que isso está acontecendo? Há uma desobediência em algum lugar. Há uma falha minha em algum lugar. Às vezes um acidente ele vem para o quê? Para nos trazer um alerta. Epa, peraí, alguma coisa está errada. Eu preciso dar uma olhada como está a minha vida. Porque, mas se eu obedecer a palavra não vai acontecer as coisas? Claro que vai. Mas a incidência é menor.
Tem pessoas que você vê as coisas, é uma coisa atrás da outra, é uma sequência de coisas. Quando isso acontece, está errado. A gente tem que chamar o irmão e falar assim: irmão, vamos fazer uma campanha de libertação. Vamos orar, porque Deus precisa nos mostrar aonde que está a falha. Alguma coisa está errada, mas aonde, pastor? Na sua vida espiritual, na sua vida para com Deus. Porque nós não estamos isentos de ficarmos doentes. Mas se é sequente, é corriqueira, é recorrente demais. Igual tem famílias que é uma sequência de divórcios, é uma sequência de pessoas morrendo de câncer, as pessoas morrendo com a mesma enfermidade, com depressão, com opressão. O que é isso? Isso é demoníaco. Eu preciso o quê? Voltar para Deus e começar a observar o que está acontecendo. Agora, algum desses demônios que agem nessa área: Preto Velho, Exu Caveira, Pombagira, Maria Mulambo, Tranca-Rua, Maria Padilha, João Caveira. Esses demônios entram por brechas na vida financeira e não podem ser pela oração, pois ao ser expulso eles podem voltar e entrar pela mesma brecha que não foi fechada. É o que nós falamos lá no início. Há um tempo atrás, os cultos de libertação eram extremamente cansativos. Houve uma época que eu e o pastor, que a gente andava junto na área de libertação, a pastora lembra disso, nós ficamos uma semana, das 6 da manhã das 6 da tarde às 6 da manhã, fazendo libertação na casa de uma família. Tinha uma moça lá de uns 15 anos que ela quebrava a casa inteira. A hora que a gente expulsava o demônio dela, ele fazia transferência para o irmão dela, que morava no barracão do fundo. A gente ia lá, libertava, expulsava do rapaz, passava para a tia dela, que morava na casa ao lado, ficava naquela coisa, passava a noite inteira. E um dia, o pastor Salomão teve uma conversa muito séria com a mãe da menina. Falou assim: o que está acontecendo que os pastores não conseguem libertar? Aí a mãe dela falou: não, é porque é o seguinte, eles expulsam o demônio 6 horas da manhã, e quando eles saem, na hora que dá 8 horas, ela vai para a rua ouvir música do mundo, beber e fumar. Aí o que o pastor Salomão fez? Chamou ela, falou assim: Érica, se você não tomar uma posição na vida, os pastores não vão mais lá na sua casa, eu vou deixar o demônio arrebentar com você. E aí foi a última vez que nós fomos lá. Como que nós fizemos para libertar? Sem falar nada, nós tiramos o rapaz daqui, mandamos para outra casa, o vizinho. Aí nós expulsamos da menina, e o demônio não tinha como entrar, porque ele não sabia para onde estava. Então, o que acontece hoje? O que a palavra nos fala? Conhecereis a verdade vos libertará. A casa e o coração que Deus habita, o demônio não prevalece. Esse copo está quase faltando, tem espaço para água aqui. Se eu derramar água aqui, ele vai encher, correto? Se eu colocar mais um pouquinho, vai o quê? Transbordar. Então é assim o que a palavra fala aqui: o demônio vai sair e vai voltar, mas se o meu coração, que é o meu copo, ainda estiver nesse espaço vazio, ele vai entrar, vai ocupar o espaço vazio. Mas se eu tiver preenchido ele com a palavra de Deus, o demônio não vai entrar aqui. Ele não vai entrar aqui. Então eu preciso começar a quebrar essas maldições. Nós precisamos quebrar as maldições das nossas vidas e promover a libertação. De que maneira? Enchendo o nosso coração sempre com a palavra de Deus. Essas maldições só são quebradas quando a pessoa renuncia à base da sua vida e passa a obedecer a palavra de Deus. O que Jesus disse? Não andeis preocupados com coisas algumas, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as demais coisas lhe serão acrescentadas. O que ele disse para mim? Olha, tudo que você buscar, eu vou te dar, mas a partir do momento que você fizer os meus princípios a base da sua vida. Hoje, as bases de nossas vidas é o princípio, totalmente o princípio de Deus? Não, por quê? Porque nós temos muitos valores. Nós temos muitos valores. Às vezes a pessoa fala assim: pastor, mas como o senhor pode ser assim? Pergunta para minha esposa: quem tem mais valor na minha vida? Ela ou Deus? Os meus filhos ou Deus? Pergunta para ela. Se eu deixo de cumprir o meu compromisso com Deus para ir num compromisso
de família, um passeio. Eu faço isso? Faço não. Por quê? Mas ela vai ficar chateada com você. É melhor que ela fique chateada comigo do que Deus ficar chateado comigo. Porque se eu estou aqui, ela me ajudou muito quando eu estava doente. Mas foi ela que me curou? Foi ela que mudou a minha história? Não, foi Deus. Por que eu vou contrariar Ele e deixar de obedecer a palavra para satisfazer os meus desejos, os desejos da carne? Porque todos nós temos muitos deuses em casa. Que é isso, pastor? Nós somos crentes. Temos sim, nós temos nossos santos dentro de casa. Quem são os nossos santos? Filho, neto, amigo, uma série de coisas. Nosso carro, nosso trabalho, nossa conta financeira. Por quê? Quantas vezes eu já ouvi, pastor, hoje eu não vou para o discipulado porque chegou um filho meu que estava viajando e eu preciso estar com ele. Eu tenho uma irmã, eu visitei minha irmã, tem 38 anos que eu não ia ver ela. Por quê? Porque logo que eu converti, quando eu ficava 4, 5, 10 anos sem ver ela, quando ela vinha em Goiânia, eu largava tudo e ia ver. Um dia minha mãe, que conversa, falou assim, olha, ela me chamava por um apelido, não vou falar meu apelido não. Falava assim, olha, você nunca mais faça isso. Porque a Joana, quando veio aqui, ela não vai na sua casa e nem vai na sua igreja. Você larga a igreja, larga seus compromissos e vem ver ela. Nesse momento que você deixou, você estava fazendo o que? Está adorando a sua irmã. Você tem que adorar a Deus. E eu parei de fazer isso. Quem me ensinou isso? A minha mãe. Ela foi a primeira a converter. E eu sigo essa caminhada. Por quê? Se eu estou vivo aqui hoje, porque eu nunca deixei o altar. Estava morrendo. Ou ela me comentando dentro do carro agora há pouco, ela lembrando daquele momento, daquele período que eu era muito triste. Porque a qualquer momento eu podia morrer. Ela não dormia de noite. Ela acordava de noite e põe a mão para ver se eu ainda estava vivo. Mas mesmo assim eu nunca deixei o altar, nunca deixei meu compromisso com Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos nos libertar de alguns demônios internos nossos que nos levam, que nos impedem o quê? A obedecer a palavra. A decisão de obedecer a palavra, temos que tomar a decisão de obedecer a palavra em tudo. Deuteronômio 28, verso 13 diz: o Senhor fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. O que está faltando nesses dois versículos aqui? O que está faltando nessa promessa? Quem sabe dizer? Está faltando a parte principal. Esse versículo é uma grande promessa, mas com uma condição. Qual é a condição? O Senhor fará de vocês cabeça e não cauda. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Amém. Essa promessa é para mim e para você. Amém. Ela vai se cumprir quando eu obedecer aos mandamentos do Senhor. Em Malaquias 7, 11 diz que Deus não somente repreende o devorador na vida do dizimista, como também abre as janelas dos céus sobre ele. Faça prova. Faça prova. Ele falou, faça prova de mim. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Façam prova de Deus. Talvez eu fale, nossa, o pastor veio aqui hoje, está com uma palavra muito ruim. Estou gostando dessa palavra não. Mas faça prova de Deus. Comece a colocar Ele em primeiro lugar e obedecer a palavra. Depois a bispa vai me contar o que aconteceu na vida de cada um. Faça a prova dele e comece a obedecer. Comece a ter um compromisso diferente. Comece a se entregar a Ele e você vai ver o que vai acontecer. O que você espera, Ele não vai fazer, Ele vai te surpreender, porque muito mais do que você pensa. Semear é plantar no reino de Deus é colher do reino de Deus. É tempo de começarmos a colher do reino de Deus, não é no reino. Porque nós vamos colher no reino quando nós chegarmos lá. Nós temos que colher lá para vivermos aqui. E em nome de Jesus,
eu quero que a partir de hoje nós possamos semear e crer que aquele que supre a semente ao que semeia, também lhes multiplicará as sementes. E vocês serão enriquecidos de todas as formas. 2 Coríntios 9:10. Meus irmãos, esse versículo é para vocês. Para cada um de vocês. Aquele que supre a semente ao que semeia, também lhes multiplicará a semente. E vocês serão enriquecidos em todas as maneiras, de todas as formas. Eu não sei o que você está procurando. Eu não sei o que nós estamos precisando. A primeira coisa que nós precisamos nos libertar é das reservas e de tudo aquilo que nos afasta das bênçãos do Senhor. O Senhor disse: se atentamente ouvirem a minha voz e obedecerem os meus mandamentos, virão e alcançarão todas as certezas. Tudo que nós precisamos, sonhamos e esperamos no estado dela. O Senhor só está esperando que eu e você venhamos permitir que ela nos alcance. O que você tem que esperar? O que você tem que esperar? Então eu quero dizer para vocês nessa noite: vocês serão enriquecidos de todas as formas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé então, vamos orar. Em nome de Jesus. Pastor, Victor, eu queria que vocês dois pegassem o óleo e viessem aqui à frente. Em nome de Jesus. Pegou o óleo. O óleo. Nós vamos ungir todo mundo. Em nome de Jesus. Eu quero que vocês fechem os olhos agora, no nome de Jesus. Amém. Porque nós precisamos tomar uma decisão hoje. Hoje nós precisamos tomar uma decisão. Porque eu sei que todos nós que estamos aqui, em alguma área de nossas vidas, a Silvana, pastor, por favor. Vocês dois vão ungir todos aqui. Tá? Então eu sei que em alguma área de nossas vidas, eu sei que vocês precisam de algo especial da parte de Deus. Amém. E para que esse algo chegue, nós precisamos tomar uma decisão. E entender que Ele está acima de todas as coisas. E entender que Ele é o Jeová Jireh. Ele é o Deus provedor. E Ele vai prover a resposta. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite seja quebrada todas as correntes. Que nessa noite seja quebrado todos os laços, sejam desfeitas, Senhor, todas as cadeias que tem impedido teus filhos, Senhor, de viver as tuas promessas. Sim. Senhor, no nome de Jesus, que seja quebrada todas as reservas, porque a partir de hoje, Senhor, não somos mais nós que vivemos, mas o Senhor é que vive em nós. A partir de hoje, Senhor, nós vamos viver uma vida diferente. Por quê, Deus? Nós vamos ter abundância de bênçãos em nossas vidas, abundância de bênçãos nas nossas famílias, porque hoje está havendo libertação de todo o nosso ego, libertação de reserva, libertação de tudo aquilo que nos afastava do Senhor, porque o Senhor é Deus, é o nosso Jeová Jireh, é o Deus provedor, e tudo que nós temos, Senhor, pertence a Ti, a nossa vida pertence a Ti, e eu te peço que nessa noite, o Teu Espírito Santo, Senhor, venha sobre a Tua igreja, venha sobre os teus filhos, venha sobre as suas casas, as suas famílias. Espírito Santo do Senhor, invada o ambiente de cada casa e sopre nesse lugar o sopro da vida, da fé, da esperança, o sopro da obediência restrita ao Senhor, e que bênçãos sejam derramadas dos céus, porque a partir de hoje, Senhor, nós faremos provas do Senhor, e eu tenho a certeza que o Senhor abrirá as janelas dos céus e derramará os teus bons tesouros sobre cada vida, sobre cada família aqui representada, em o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Nós estamos encerrados. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, eu vou falar para vocês. É difícil obedecer, muito, muito, mas não tem coisa melhor. Eu nunca vi ninguém obedecendo um pouquinho, feliz, dando tudo de alegria.